Está aí desde cedo, resume pra gente o que saiu dessa reunião, que começou por volta de 6 da tarde, agora são 8h26 pelo horário de Brasília, horário de verão. Boa noite, Marcela, a você, a todo mundo que está no estúdio, todo mundo que está em casa acompanhando a Globo News. Olha, nessa coletiva, logo após o fim da reunião do Gabinete de Crise aqui no Palácio do Planalto, os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e também da Advocacia Geral da União, André Mendonça, disseram o seguinte, que a prioridade do governo continua sendo o resgate de vítimas. E aí citaram qual é a estratégia do governo, que aceitou, inclusive, o apoio por parte do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que além de homens, de médicos, especialistas nessas graves crises, nesses graves desastres, também trará nessa comitiva equipamentos que vão ser usados para tentar identificar pessoas que estejam soterradas, justamente para tentar identificar essas vítimas e pessoas desaparecidas. Esse é o foco principal do governo. Qual é o grande segundo foco do governo? É garantir a prestação de serviço nessa região. E para isso, o que o governo está estudando e o que foi apresentado nessa reunião do Gabinete de Crise? Algumas possibilidades, um cardápio de possibilidades que o governo federal pode adotar para tentar minimizar o impacto do rompimento dessas barragens na vida dos moradores. Quais são algumas ideias que vêm sendo trabalhadas pelo governo? Por exemplo, nas palavras do próprio ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, é antecipar alguns pagamentos para os cidadãos. Você tem a possibilidade da liberação do saque do FGTS, você tem também a possibilidade do pagamento de um bônus do Bolsa Família para as famílias que são dependentes desse programa social, a possibilidade do pagamento de indenização para as pessoas que são dependentes economicamente de algum instrumento que foi diretamente impactado pelo rompimento da barragem. Então você tem o caso de um pescador, o caso de um agricultor ali que teve a sua lavoura prejudicada com os rejeitos, com essas ondas de rejeitos, e também a própria antecipação do pagamento do 13º. Essas são algumas possibilidades que vêm sendo estudadas pelo governo e foram citadas aqui durante essa coletiva. Agora, depois desse primeiro passo, que é justamente, primeiro o resgate das vítimas, depois a garantia desses serviços, tentar diminuir o impacto dessa tragédia ambiental sobre os moradores da região, também tentar proteger aquelas áreas de captação de água, você tem um segundo momento, que é o momento das apurações. E aí quem falou bem sobre isso foi o ministro da Advocacia Geral da União, Ô Nilson, deixa eu te interromper rapidinho, porque acaba de chegar uma atualização aqui do governo de Minas Gerais. São 40 mortos que foram confirmados neste momento pelo governo de Minas Gerais. Ainda segundo com as informações do governo, foram resgatadas ao todo 366 pessoas, sendo ali 222 funcionários da Vale, continuam desaparecidos, e 145 terceirizados também. Então, atualizando o número, por isso que eu acabei interrompendo o Nilson Clava, 40 mortos são confirmados neste momento pelo governo de Minas Gerais. Nilcinho, rapidinho, conclui o que você estava falando, porque daqui a pouco eu quero que a Beth também converse com a Júlia, por favor. Não, eu só queria completar a sua informação, Marcelo, lembrando que a gente tem esse número de desaparecidos funcionários da Vale, tanto funcionários da empresa quanto terceirizados, mas também a gente lembra que muita gente morava ali, cerca de 86 famílias moravam ali ao redor da empresa, né? Desculpa, Nilson. Eu tenho que fazer uma outra correção aqui, 221 funcionários da Vale e 145 terceirizados, para a gente dar o número certinho, e o mais importante, infelizmente, também 40 mortos até agora. Qual a palavra o senhor de novo, senhor Nilson Clava, por favor? Não, é justamente essa a preocupação, Vocês citaram o número de desaparecidos, essa é a prioridade do governo. A gente está falando da segunda fase, que é a fase de investigação. O ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, disse que o seguinte, pode até ter uma negociação com a Vale, mas que não será uma negociação nos mesmos termos que foram feitos no caso de Mariana, porque é uma reincidência, indicando que o governo será mais duro. E nesse sentido, só para fechar e devolver para vocês, o ministro Augusto Heleno também citou que será feita uma nova vistoria nas barragens da região, priorizando aquelas barragens com maior nível de risco.
Então fará o governo uma nova vistoria nessas barragens, priorizando aquelas com maior nível de risco e, além disso, serão adotados novos protocolos de fiscalização, segundo os ministros que deram coletiva agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Então o governo estuda, sim, novos protocolos para serem adotados nessa fiscalização de barragens. Por enquanto, são essas as informações e o governo estuda, então, formas de repassar recursos agora para Minas Gerais. Seja por essa forma diretamente para os cidadãos impactados ou uma transferência direta de recursos. Essa transferência de recursos também foi admitida pelos ministros por aqui, Marcelo e Beth. Olha só, Beth, acaba de chegar uma outra informação, um decreto do governo do estado de Minas Gerais que acabou de determinar e decretar um luto oficial de 3 dias, foi assinado pelo governador do estado, Romeu Zema Neto, então, que acabou de decretar esse luto oficial de 3 dias no estado de Minas Gerais, lembrando que a data desse decreto é do dia 25 de janeiro. 26, né? Data de hoje. Decreto número 22 do dia 25 de janeiro. 25, tá, o dia da tragédia, né? Desde ontem, então hoje, mais amanhã também. Tá. Colocar a Júlia na conversa, porque, Júlia, a prontidão do governo foi muito rápida. A gente viu os ministros se encaminhando, claro, para o local, o presidente chegando direto de Davos, indo para o local, se elogiou isso. Como é que você avalia as medidas até agora? O ministro agora falou do auxílio das vítimas, inclusive com auxílio financeiro, obviamente, né, para o governo de Minas Gerais, para a população que está desabrigada, enfim, para esse resgate das vítimas. Como é que você avalia a prontidão do governo até agora? Boa noite, Beth, boa noite, Marcelo, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Foi o primeiro teste, né, o primeiro grande teste do governo diante de uma situação dessa, diante de uma tragédia até o que está indicando agora, sem precedentes mesmo. Então, o governo tentou dar uma resposta rápida, está tentando, mostrando uma disposição, uma articulação entre seus ministros, inclusive indo em loco. E eu destacaria, Beth, primeiro uma declaração do ministro Augusto Heleno, dizendo que se pretende mudar o protocolo de licenciamento das barragens. Abre aspas, olha o que ele diz, parece que há algo falhando no licenciamento. Essa declaração dele, Beth, casa um pouco com uma declaração que foi dada um pouco antes pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O que diz Raquel Dodge? Ela disse que há necessidade de alteração nos protocolos científicos que atestam as seguranças das barragens em que são depositados os rejeitos. E por que eu estou destacando isso, essas duas declarações de Augusto Heleno e de Raquel Dodge? Eu conversei com gente do governo, Beth, e muita gente está dizendo por que está acontecendo no Brasil esse tipo de desastre. Porque no Brasil se usa um tipo específico de barragem para guardar o rejeito, que chama barragem a montante. É uma barragem que é mais barata de se fazer. E como é que funciona? Você vai colocando camadas de rejeito, que é o que sobra ali do momento que você vai beneficiar o minério de ferro. Você pega o minério de ferro bruto, você vai transformar ele ali no composto mais rico, e aí você sobra o rejeito dessa operação, nele tem água. E aí você vai acumulando esse rejeito todo com água nessas barragens. Você precisa ter um processo de drenagem bem eficiente nesse sentido. Eu estou explicando de uma maneira leiga, porque eu também sou leiga no assunto. O que acontece? Fora do Brasil, existem maneiras uma tecnologia mais avançada de se guardar esse rejeito. E esse rejeito acaba sendo guardado de maneira seca, não com água. E é mais segura essa forma. É isso que eu ouvi de integrantes do governo que trabalham com isso. Então, é mais segura, demanda uma tecnologia mais avançada e é mais cara. Então, no Brasil, a gente ainda não faz isso. As mineradoras fazem dessa outra maneira, dessa barragem a montante. E é isso que se quer mudar, e é isso que vai começar a se analisar para se tentar mudar, que era algo que já estavam se fazendo na época, na esteira do desastre de Mariana. O Ministério Público defendia isso, entidades que acompanharam ali, entidades de defesa do meio ambiente, também defendem isso, e o governo agora está atento para isso, para ver se cria uma legislação em que mude essa maneira de
fazer as barragens de rejeito. Eu destacaria também da declaração de Augusto Heleno, quando ele foi questionado sobre a questão da flexibilização do licenciamento, porque isso é algo que o governo vinha defendendo, já defendeu durante a campanha eleitoral, e ele disse que, olha, essa questão da flexibilização não tem a ver com o que aconteceu hoje, é uma outra discussão, uma discussão que está no Ministério do Meio Ambiente. Aí ele chega a dizer que em algumas questões, alguns pontos, principalmente no agronegócio, que é o que o governo diz, os licenciamentos não são justos e acabam prejudicando o desenvolvimento. Eu conversei antes com o ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ele disse que a flexibilização do licenciamento não está previsto para esse tipo de situação na mineração. Inclusive que o IBAMA dá, nesse tipo de caso, uma autorização, uma licença inicial, e depois as licenças de operação e de fiscalização são feitas pelo Estado. E aí ele estava explicando o que o IBAMA pode fazer agora, e o que o IBAMA fez foi a aplicação das multas, 5 autos de multa, cada um com 50 milhões, totalizando 250 milhões. Mas há uma preocupação, de qualquer maneira, tanto do Ministério Público quanto de entidades de defesa dos direitos humanos, a respeito de se essa flexibilização também atingiria essa área, a área da mineração. Por fim, como o Nilson Clava falou há pouco, houve também a declaração do ministro da AGU, André Luiz, e ele falou que, como é reincidente o caso da barragem de Brumadinho envolvendo a Vale, que isso é um agravante. Então, o governo vai avaliar, tendo em vista uma possibilidade de ter um agravante em relação a qualquer multa, algo que for aplicado nesse sentido. E quanto à ajuda aos governos e às pessoas, o ministro Augusto Heleno quis dizer que isso fica com o Ministério da Economia, e não tinha representante do Ministério da Economia na reunião, então não se sabe ainda se haverá uma liberação do FGTS, de 13º, não ficou claro como é que será isso, a gente tem que agora aguardar o posicionamento do ministro Paulo Guedes. Não ficou claro, mas é bem possível, né, Júlia? Ô, Júlia, vamos chamar agora a repórter que está lá no Centro de Monitoramento, em Brumadinho, a Liliana Junger.